Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, para que os irmãos pudessem compreender, né, falei de uma forma bem resumida, as pessoas possam compreender e entender o que de fato está acontecendo. E porque tem a ver com o texto que eu estou já há três vídeos falando, que é 2 Reis capítulo 7, que fala do cerco que a Síria faz a Samaria, que parece até um pouco com o que está acontecendo agora com a Rússia dominando a Ucrânia. E a gente tem aprendido algumas coisas muito preciosas, então, só para resumir, para que quem não acompanha possa entender, o rei da Síria, ele tenta invadir Samaria várias vezes, só que todas as vezes acontece alguma coisa, Deus faz uma intervenção. E ao ele perceber essas intervenções, ele começa a ficar meio receoso. Então, nós não vamos atacar, mas vamos cercar. Ele cerca Samaria e, ao fazer isso, impede que haja produto que entra e impede que eles saiam também para buscar algum tipo de socorro. Então, o que acontece? Eles são obrigados a ficar aprisionados na cidade e eles, logicamente, as coisas uma hora acabam, né? Acabou a comida, acabou tudo e eles enfrentam agora um momento muito terrível, de muita fome e de muita escassez. O rei revoltado culpa a Deus e quer a cabeça do profeta. O profeta, por sua vez, faz uma predição, faz uma profecia de que haveria muita comida no dia seguinte. E o rei não tinha nada a perder por esperar mais um dia, ele resolve esperar mais um dia para ver se por um acaso aconteceria isso. Se não acontecesse, no outro dia ele vinha e matava o profeta. Ao autor da história narrar esses fatos que eu acabei de contar para você, ele paralelamente narra um outro fato, que são leprosos, que a lepra impedia as pessoas de entrar na cidade, porque era uma doença incurável, as pessoas não tinham ciência que desse conta dessa doença. Então o que eles fazem? Eles ficam fora da cidade, mas também eles estão numa situação ainda bem pior, porque eles não podem entrar na cidade para ver se tinha algum resto de comida para comer, e eles não podem ir mais para frente porque estava o cerco lá na frente. Então, eles, numa situação de morte, eles têm uma conversa entre si e dizem, olha, sabe o que vamos fazer? Nós vamos lá para o cerco, porque se chegar lá e não tiver comida, não vai ter tanta diferença, porque se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente for até eles, a gente morre. Quem sabe, né? Eles poupam a nossa vida e aí a gente não morre. Então eles pegam e vai. E aqui que eu vou continuar, que está no versículo 9. Os leprosos anunciam a boa nova. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem este dia, dia de boas novas, se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Então, como eu falei, eles saem e até o cerco, mas quando ele chega lá onde estava o cerco, simplesmente ele vê comida espalhada para tudo quanto é lado. E eles vão lá e come. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Então, e a pergunta é por quê? Não estava cercado? O que aconteceu? E aí no texto anterior, que eu vou ler aqui para você entender o contexto, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Então, enquanto os leprosos estavam caminhando, eles lá ouviram como se fosse um barulho de um grande exército se aproximando. E eles ficaram com tanto medo, tão apavorados, que eles pegam e foram embora. E parece até um pouco, né, com a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia, ela é um poderio que não tem como conter. O exército da Rússia é forte demais. A Ucrânia, ela não tem poder, ela não tem força bélica, ela não tem poder nenhum. Então, a Rússia ganharia facilmente, mas aí os ucrânios resistem. E já que eles resistiram, qual que seria o próximo passo da Rússia? Ela atacar uma bomba lá e pronto, acabar com essa história, é meu e acabou. Por que eles não fazem isso? Por causa do ruído. Porque todo mundo está condenando a Rússia. Inclusive os próprios russos. Porque para você ter ideia, quem quer a guerra é o Putin, é o
presidente Putin com os seus apoiadores, que é pouco. Quase 80% da população não quer essa guerra. Então, o ruído paralisou um pouco ele. As sanções que os países fizeram, todo mundo contra a Rússia. Isso que parou Putin. O que fez ele parar foi o caso do ruído. É a mesma coisa que aconteceu aqui. O ruído fez com que eles corressem de medo. E aí o que acontece? Os leprosos veem aquele tanto de comida. E aí eles resolvem comer. Eles comem, sacia. Só que eles comentam entre si, ó. A gente não pode, a gente sabe que o povo está morrendo lá. A gente não pode simplesmente não falar nada, né? Nós temos que ir lá. E aí ele vai falar para o rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, de noite aqui, na verdade, é de madrugadazinha, já estava amanhecendo. Agora, pois, fazeis saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabemos que eles é quem esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a se esconder, e a sair pelo campo dizendo, quando sair da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então, eles vão até os porteiros e avisam, porque eles não podiam entrar na cidade. Então eles falam para o porteiro, ó, nós fomos lá, tem ninguém, tá tudo liberado. E aí eles anunciam para o rei, só que o rei fala, não, isso é uma estratégia deles. Com certeza tem alguma mutreta aí, tem alguma coisa aí. Então, com certeza eles querem que a gente vá lá. Quando a gente for lá, eles entram na cidade e acabam com tudo. Então, o que ele faz? Olha o que ele vai fazer. Então, um dos seus servos respondeu e disse, torne-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, e eis que são como toda a multidão de Israel que ficam aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-nos para ver, e vejamos-nos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou com mensageiros após o exército da Síria, dizendo, ide vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de aviamentos, que os sírios apressadamente lançaram fora, e voltaram os seus mensageiros e anunciaram o rei. Então, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mandar algumas pessoas para ver se isso é verdade. Vai algumas pessoas lá, vê que de fato é real, além de estar comida, roupa, cavalo, tudo estava lá. Uma maravilha, né? Além de comida, ainda podia se equipar um exército todinho de novo. Então, eles correm e anunciam o rei. Aí é a ideia do rei. Então saiu o povo, e foram, pois, eles... E de vede, e foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e aviamentos, e que os sírios apressadamente se lançou fora. E voltaram os mensageiros a anunciar o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falava o homem de Deus, que falou ao rei, que descera sobre ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? E ele diz, eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Então, ele, quando eles trazem a notícia para o rei de que de fato, aquilo que os leprosos estavam falando, de fato, procedia, a notícia se espalhou. Mas o que o rei faz? Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, organiza o povo, né? Porque se não organizar, vira bagunça, né, irmãos? Não organizar, vira bagunça. Então, organiza o povo para a gente ir lá e adquirir, matar a fome, né, tudo certinho. Então, ele colocou aquele guarda que tinha afrontado o profeta para poder organizar. Mas pensa comigo, irmão, todo mundo morto de fome. Então, as pessoas morrendo. Você vê que anteriormente a fome foi tanta que afetou a cabeça de 2 mulheres que elas acabaram cozinhando o próprio filho para comer, para ver, porque não raciocinou direito. Quando você está com muita fome, você não raciocina. Você já viu aquelas pessoas que bebem demais, enche a cara? Já viu? O cara bebe todos, ele é viciado na bebida. E ele quase não come. Já reparou que ele fica com problemas mentais? Já reparou? Por quê?
porque bebe, não se alimenta e o corpo precisa de alimento. A bebida ela vai entorpecer seus sentidos. Então você vai ficar, você até que nem vai sentir tanta fome, porém o corpo necessita. E uma vez que a comida não vem, começa a danificar o teu corpo, principalmente o cérebro. E a pessoa começa a ficar falando coisas que... Já reparou? O cara que bebe demais, não quer comer, sempre parece que ele é um pouco, né? Tem um probleminha mental. Então, elas ficaram tanto tempo privadas da comida que afetou a mente. Estava fazendo loucura, fazendo coisas loucas. Mas aí, você imagina, aí diz, ó, tem a comida em abundância. Ninguém quer saber. As pessoas foram, e como ele estava tentando organizar a fila, as pessoas atropelaram ele para se cumprir a palavra que o profeta tinha dito, que você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Então, olha que coisa preciosa. A primeira coisa que a gente entende é que Deus, ele tem compaixão da sua fome. Deus, ele tem compaixão da sua necessidade. Deus, ele vê a sua necessidade e ele prepara algo novo para os seus servos. Deus, ele sempre socorreu em toda a Bíblia os seus servos e não vai ser diferente agora com você. Deus, ele vai socorrer você dessa situação difícil. Agora, muitas vezes Deus acha graça de nos socorrer através de meios ou de oportunidades ou de situações que, na verdade, normalmente não ajuda ninguém. A pergunta é, o que esses leprosos poderiam fazer para ajudar essa população? Nada. Eles não podiam nem se ajudar. Porém, a palavra de Deus, Deus acha a graça de usar eles para poder trazer essa graça maravilhosa. Então, muitas vezes, Deus ele abre oportunidades, ele permite situações que parece que não tem por que eu ir por esse caminho. Não é viável, mas de repente é viável sim. É lá que Deus quer fazer. E havia comida em abundância, a população vai se fartar, porém tem sempre aquele incrédulo, né, irmão? Eu quero dizer para você que o incrédulo, ele, assim como uma pessoa de fé, a pessoa que tem fé, ela te contagia. Você fica contagiado com pessoas que têm fé, que acreditam. Isso contagia você, mas o incrédulo também contagia. O medroso também contagia. A pessoa que tem dúvidas também contagia. Você deveria se afastar um pouco dessas pessoas e acreditar na obra e na ação de Deus. Aqui houve grande abundância, segundo a palavra do profeta. Hoje, o que nós temos é a palavra de Deus. É claro, Deus também usa em profecia, só que, preste atenção, irmão, é segundo plano. A maneira fiel e verdadeira que Deus fala através hoje é através da sua palavra. Deus usa também circunstâncias para poder te guiar e, principalmente, Deus usa também as pessoas que te amam para te guiar. Então, o que nós temos hoje é a palavra, ela nos guia, ela é um referencial, ela diz a vontade de Deus. Se alimenta dessa palavra, deixa ela tocar no teu coração. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre, assim como a palavra do profeta, que falou e se cumpriu. Hoje nós temos um problema grave nas igrejas evangélicas, né? Existe muito charlatão, pessoas que falam que Deus mandou dizer, Deus mandou falar e não se cumpre nada e não tem problema nenhum. No próximo culto ele está profetizando de novo e as pessoas vão engolindo essa forma lamentável de se colocar a palavra de Deus, colocar como se fosse Deus falando, sendo que Deus não falou nada. Agora, a Bíblia é a boca de Deus falando. Deus, de fato, fala através dela. Deus acha graça também de falar de formas secundárias, como profecia, visão, revelação, sonhos, são formas secundárias. Não são as formas principais. A forma principal é a palavra de Deus. E depois vem circunstância e Deus usa as pessoas que te amam para te orientar e te guiar. Então, é nisso que você tem que focar. Entender e compreender a palavra de Deus, porque ela de fato se cumpre. E é baseado na palavra de Deus que, já tenho dito em alguns vídeos e vou repetir, que o mundo não vai se acabar em guerra. Agora, é claro que vamos sofrer com a guerra. Como o próprio Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras, e a gente ia sofrer com isso, como se ele faz uma comparação como se fosse a gestação de uma mulher prestes a dar luz, onde ela tem um sofrimento intenso, e ele vai ficando cada vez mais intenso à medida que vai chegando o momento da criança nascer. E o que Jesus estava querendo dizer é que quanto mais chegasse perto de ele voltar para buscar a sua igreja, para nos dar um novo corpo, que essa é a esperança do crente, é a ressurreição do corpo, quanto mais estivesse próximo disso, mais o mundo iria sofrer com dores terríveis. E nós, final de 2019, coronavírus, 2020, intensificado coronavírus, 2021,
coronavírus com H3N2, que é uma cepa do H1N1, e também na Holanda uma nova cepa da AIDS, ou seja, 3 pandemias no mesmo tempo da trajetória humana. Isso nunca aconteceu na vida. E agora, de repente, nós vivemos com 3 pandemias. E agora vem a guerra, a natureza em fúria, né, como enchentes. Então, é assim, irmão. Quanto mais está perto de Jesus voltar, maior são as aflições que a gente vai sentir. Mas cabe a gente orar, clamar a Deus. Mas também você deve entender que por mais que as coisas piorem, fiquem difíceis, Deus, Ele protege os seus filhos. Ele há de proteger você, Ele há de guardar você. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.